O programa Checkmate está de volta. Continuamos entrevistando a professora universitária e reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Ângela Paiva, em comemoração aos 60 anos da UFRN. Vamos abrir já esse bloco com a pergunta do estudante Alexandre Carvalho, de jornalismo. Professora, mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Como o meu colega Rafael falou anteriormente, a universidade ela tem obtido um crescimento muito grande nos últimos anos, né? Recentemente, ela foi, inclusive, incluída na lista de melhores instituições da América Latina e foi considerada uma das melhores do Norte-Nordeste. Em 2016, houve o Censo da Educação Superior e a Universidade Federal foi considerada da quarta mais cara do país, né? Com um custo médio por aluno de 56 mil e alguma coisa. Esses dados são do INEP. O que a senhora acha que pode ser afetado no crescimento da universidade com a redução dos custos do orçamento que vem sendo constantemente, né, reduzido nos últimos anos? A senhora acha que esse crescimento, essa notoriedade que a universidade vem tendo nos últimos anos, pode ser afetada com a redução do orçamento? Alexandre, obrigada pela pergunta e mais direto ao ponto, pode. Já está afetando. Uhum. Veja bem, esse custo é bem questionável, a forma como ele foi publicado, né? As universidades objetaram, várias universidades objetaram. Há várias formas de calcular o custo de uma universidade. E uma universidade como a UFRN, que tem fazenda, hospitais, ela é diferente, escola de música, superintendência de comunicação, TV, rádio, tudo isso pesa. Se você colocar tudo isso no custo aluno, você vai ter um custo diferente. E compare com a universidade que só tem custo de uma estrutura com salas de aulas, com bibliotecas e não tem nenhuma infraestrutura e apenas você dá aulas, tem algum laboratório e ponto final. Então, custo de universidade, a gente tem que olhar que nós temos uma universidade com ensino, com pesquisa e extensão e procuramos dar aos alunos uma condição muito ampla de formação para a sua cidadania. Você não quer apenas se formar em jornalismo, você quer possibilidades ricas para a sua formação. Então, essa escassez de recursos, a crise é econômica, mas há também uma mudança de visão na leitura e no projeto da educação superior e da educação pública. Haja vistas a aprovação da Emenda Constitucional 95. E nós estamos apenas no primeiro ano de vigência da Emenda Constitucional. Então, de 2015 para cá, recursos de capital foram cortados ano a ano 50%. Ao ponto de, neste ano, temos um modelo que ficou quase todo o recurso de capital, que é para obras, livros, equipamentos, quase todo o capital ficou centralizado no MEC. E apenas uma pequena parcela para começar o ano, digamos assim, para a gente empenhar alguma compra, pagar algum compromisso que a universidade assumiu. Mas tudo está lá. E tudo que a universidade precisa, vai a reitora, o reitor lá provar ao MEC que aquilo é importante para a universidade. Se você olhar isso em 5 anos, em 10 anos, se esse modelo prossegue assim, nós não teremos, na UFRN de 60 anos, nos 70, nós não teremos a mesma visão e a mesma leitura de uma boa universidade, nem uma avaliação de uma boa universidade, porque vai deteriorar essas estruturas que nós temos. Então, o custeio, não tem investimento para o custeio. Quando a gente faz projetos de inclusão numa universidade e depois você tira as bolsas dos estudantes, tira a condição de se construir residência universitária, restaurantes universitários, como essas pessoas que vêm do interior, que têm uma vulnerabilidade econômica na sua família, como elas vão permanecer e ter sucesso na universidade? Então, a resposta é essa visão de educação superior, esse modelo de financiamento instalado nos últimos anos no Brasil, essas visões são muito prejudiciais a uma universidade como as federais, que querem qualidade
inclusão, gratuidade e a questão de universidade democrática para todas as pessoas. Educação não é para alguns, educação é para todos, é um direito constitucional, direito humano constitucional. E acho que se você pergunta o que é que vamos fazer, vamos trabalhar para que essa emenda constitucional ela caia, ela retire. Não é que ajuste fiscal não seja necessário. Ajuste fiscal nas contas públicas é muito necessário. O que nós precisamos fazer é retirar da restrição educação e saúde, que são basilares para a cidadania brasileira. Pois é, assim, lamentável que justamente se priorize o corte de gastos para essas duas áreas tão importantes, não é? É uma visão míope, não é, Fernando? É uma visão míope da questão do país, do desenvolvimento do país. Sem essas duas condições, e olhe que para a educação você tem o PNE, com metas muito ainda simples para a educação de um país no contexto da América Latina. O Brasil está atrás de muitos países da América Latina em relação à oportunidade da educação superior. E uma notícia que foi divulgada, foi no ano passado, que o STF aprovou os cursos de pós-graduação nível lato sensu cobrados dentro das instituições federais de ensino. A senhora chega a concordar com pelo menos essa possibilidade ou já abre um precedente para a privatização de setores específicos de uma instituição federal de ensino? Não há precedentes. O que foi aberto foi para apenas os cursos de especialização, lato sensu. Então, e essa já é uma realidade. Há muitas demandas nas universidades federais para que ofertemos para empresas, para tribunais, para empresas públicas, para fundações, para instituições da própria administração pública, direta ou indireta, que a universidade, que tem um largo conhecimento e profundo conhecimento técnico e científico em várias áreas, capacita essas pessoas. Então, evidentemente que são cargas horárias diferenciadas dos professores para dar conta dessa demanda. Então, historicamente, isso já vinha sendo cobrado. O que não pode ser cobrado é o mestrado e o doutorado, porque esses são considerados, está no ensino regular de educação superior. Graduação, mestrado e doutorado, que se chama mestrado e doutorado, o estrito sensu. Isso aí nós não concordamos, a Andifes não concorda, a Associação dos Reitores, e trabalhamos pela manutenção da gratuidade. Agora, especialização, se o STF vetasse isso, tiraria a oportunidade dessas instituições terem uma qualificação que já vinham tendo e dando uma contrapartida também para a universidade, porque são horários, inclusive, diferenciados, e isso hoje está bem regulamentado, inclusive, na UFRN. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta, agora com Felipe Mateus, de jornalismo. Olá, professora. Nos anos de 2016 e 2017, a senhora fez parte da presidência da Andifes. Essa ocupação da presidência que a senhora fez, de certa forma, trouxe alguma influência para a UFRN, de alguma maneira? Trouxe influência e trouxe contribuições, porque na presidência da Andifes, e olha que nós assumimos a presidência pós-impeachment, o impeachment da presidente Dilma, instalação de um novo governo. Então, foi um exercício de reconstruir as relações das instituições com os vários ministérios, porque tudo mudou. Então, tudo que dependia de ministérios, nós tivemos que fazer o reencontro. E para a universidade tem impacto, porque, primeiro que eu sei das coisas em primeira mão. Ou seja, de tudo que é bom e de tudo que é problema, a presidência da Andifes é buscada para resolver, ou para divulgar, ou para implantar e disseminar nas universidades. Então, traz uma oportunidade de aprofundar os conhecimentos sobre a administração pública, sobre os projetos das universidades, até porque nós, diretoria, temos que responder por isso junto ao governo, junto ao parlamento, junto à mídia, junto aos jornais, às televisões. Então, essa é uma oportunidade também que dá uma notoriedade à própria universidade e a universidade também ganha com isso, porque nós estamos mais perto
de todas as questões que envolvem o ensino, a pesquisa, a extensão, o financiamento, a relação com o setor privado, a relação da universidade com governos, né, governos que eu digo no nível nacional e subnacionais. Então, esses desafios são colocados à mesa de quem está à frente da diretoria de uma associação como essa. E foi um momento bastante dramático, né, de visão, né, de concepção de educação, um governo que tinha essa perspectiva de uma universidade pública de qualidade, com financiamento em expansão, e o que nós vimos na sequência foi uma situação bastante dramática de cortes de recursos e contingenciamento, inclusive para projetos sociais de impacto social bastante relevante. Professora Ângela, uma realidade que eu percebo na minha própria trajetória aqui dentro, desde de aluno de graduação até mestrado e docência, é que o crescimento das escolas e dos institutos, né, como o IMD, o Instituto de Medicina Tropical, o Instituto do Cérebro Internacional de Física. O que diferencia esses institutos e escolas de outros departamentos tradicionais da nossa instituição? Bom, essa foi uma escolha que a universidade fez. Na nossa primeira gestão, e continuamos essa discussão na segunda, nós fizemos uma discussão sobre o que queremos na universidade. Os centros recheados de departamentos, quando havia algumas unidades que queriam ser multidisciplinares. Em vez de ter um conjunto de departamentos, alocar professores ali de diversas áreas para focar no ensino mais multidisciplinar, na pesquisa e na extensão com esse foco interdisciplinar, e que o modelo de gestão se coaduna com isso, né? O modelo que a gente chama na UFRN o modelo cêntrico e o modelo que tem departamentos e o modelo das unidades acadêmicas especializadas, que aqui adotamos institutos, escolas e faculdades. Pode ser qualquer um, a escolha é do grupo que constrói a proposta. Então, democraticamente, nós decidimos que cada grupo, cada área pode escolher como quer se organizar. Se quer ser um centro com subdivisões, fragmentando as áreas, ou se quer trabalhar de uma forma mais orgânica no contexto interdisciplinar. Então, foi assim que nós criamos e apoiamos a criação da Escola de Ciência e Tecnologia, do Instituto Metrópole Digital, a escola de enfermagem, que nós conhecemos escola de enfermagem, ainda estava com um padrão meio indefinido, mas também ficou como unidade de saúde, escola de saúde de Natal, a escola de música, a escola agrícola de Jundiaí, todas são a escola multicamp de Caicó, com curso de medicina, embora só tenha um curso, mas já tem pós-graduação em áreas mais abrangentes da saúde. Então, essa foi uma escolha da universidade. Então, não só convivemos com modelos pedagógicos diferenciados, de um ciclo, de vários ciclos, mas vivemos também na UFRN de uma forma harmônica, respeitando o que cada grupo, como os grupos querem ser organizados, e termos a estrutura cêntrica, mas também as estruturas que permitem muito mais facilmente a convivência de muitas áreas numa unidade organizacional chamada instituto, ou escola ou faculdade. Então, você veja, vários projetos que hoje se desenvolvem no Instituto Metrópole Digital, eles estão em diálogo com o Instituto do Cérebro, com o Instituto de Medicina Tropical, com o Centro de Ciências Biológicas, com o Centro de Saúde, com o Centro de Educação e assim por diante. Medicina Tropical, idem, ela sozinha, aquele instituto, ainda é uma unidade suplementar. No futuro pode ser acadêmica, mas ela trabalha de maneira interdisciplinar. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta com Alexandre Carvalho? Professora, um dos grandes feitos da sua gestão foi a Comissão da Verdade, cujo relatório foi entregue em 2015. E por meio de depoimentos, conseguiu recontar um pouco da ditadura, né, na época da ditadura, principalmente no ambiente universitário. Aproveitando o final, né, que a gente já está caminhando para o final da sua gestão, além desse, eu queria que a senhora contasse um pouco sobre a Comissão da Verdade e, além desses,
qual foi o feito, quais foram os feitos que a senhora pontua como marco da sua gestão, né? A relação com o corpo discente, a relação com o corpo docente. O que é que a senhora pontua como grande feito da gestão da senhora? Nós estamos agora, Alexandre, pensando já, organizando o relatório de gestão, um relatório que vai ser de 8 anos, e assim, 8 anos é difícil de contar em poucas páginas. Uhum. Isso não eu não quero falar isso com vaidade, mas assim, eu tenho orgulho também, orgulho é uma coisa natural de nós humanos, mas assim, temos muito orgulho de ter trabalhado na questão da inclusão social. Hoje nós temos mais de 200 alunos pós-ENEM com cotas, SISU com cotas, mas nós já tínhamos vários alunos aqui com deficiências, inclusive cegos que tocam flauta, que fazem curso de música, e assim, é um dos projetos mais bonitos e que eu gostaria e vamos ter um destaque no nosso relatório. Você destacou aí a Comissão da Verdade, eu considero uma das grandes realizações da nossa gestão. Nem todas as universidades fizeram Comissão da Verdade. E nós sabíamos, aliás, algumas pessoas nem sabiam que tinham sido investigadas ou tiveram algum prejuízo por causa da ditadura implantada aqui na universidade, em todos os lugares, em todos os espaços do Brasil. Então, é um resultado fantástico, é um dos relatórios, e temos um livro belíssimo, inclusive em formato digital, um dos poucos relatórios que é citado no relatório da Comissão Nacional da Verdade, pelo estudo muito bem conduzido pelo professor Carlos Gomes. O Centro de Referência de Direitos Humanos é um outro projeto que nós encontramos mais ou menos em andamento. Nós demos força a esse Centro de Referência de Direitos Humanos, que assiste a populações em vulnerabilidade social, econômica, etc. Esse centro ele ficou fechado porque faltou orçamento. E nós reabrimos com muito esforço, nós reabrimos esse ano o Centro de Referência de Direitos Humanos. Nós criamos um comitê Universidade com Diversidade, porque nós vivemos um momento em que o respeito à pluralidade e à diversidade, se não for na universidade, que a gente muda essa cultura de respeito às diferenças, aonde vamos fazer isso? Então, esse comitê está instalado e várias políticas e ações emanam dessas discussões que nós temos na universidade. Eu repito que a consolidação da interiorização, porque depois de ter uma pós-graduação é difícil voltar atrás num projeto de universidade no interior. Então, esse é um aspecto importante. A permanência com sucesso, as políticas de permanência que nós adotamos aqui é também um diferencial. A nossa política de inclusão é uma referência nacional. E tem 2 projetos que nós criamos agora, que foram projetos de melhoria da qualidade, da graduação e da pós-graduação. Certamente, esses projetos darão seus frutos nos próximos 6, 10 anos e foram plantados agora. Então, assim, eu precisaria de vários programas para falar mais, mas eu gostaria de destacar o desenvolvimento tecnológico. Um outro marco importante é que nós implantamos o programa de incubação de empresas na universidade. Temos 5 incubadoras de sentido estrito, temos outras de tecnologias sociais e temos o primeiro parque tecnológico do estado do Rio Grande do Norte implantado aqui, que é o Metrópole Digital. Poucas universidades no Brasil têm um parque tecnológico, a UFRN já tem o dele. Muito bem, professora, vamos retomar mais sobre esse legado após um rápido intervalo. O Cheque Mate volta em instantes.